poderosa do Espírito Santo está aqui. E nós te pedimos, faz de novo, faz aquilo que o Senhor veio fazer. Nós te damos liberdade neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti. Nós dependemos da Tua inspiração. Nós dependemos do Teu poder para orar, para entender, para escutar, para ser desvendado as coisas a respeito do reino de Deus para nós. Por isso nós cantamos, por isso nós te adoramos e te reverenciamos. Vamos dizer para Ele fazer de novo? Vamos repetir o refrão? Vamos lá. Faz de novo, faz de novo, o seu povo, bate mais uma vez, de novo, faz de novo, o seu povo, bate mais uma vez, Senhor, nós te adoramos. Obrigado, porque o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu te agradeço, porque nós dependemos de Ti até para orar. Não sabemos orar como convém, não sabemos fazer as coisas como convém, e é por isso que o Senhor está aqui, para nos ajudar. Por isso nós te adoramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Sentem um pouco. Sentem um pouco. E nós vamos hoje estudar. Hoje é um culto de ensino da palavra. Amém? Culto de ensino da palavra. Vamos dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui. Que bom que vocês chegaram aqui. Ei, anime a pessoa que está perto de você aí. Anime, diga assim: oi, meu irmão. Que bom que você veio. Graça e paz. Se cumprimentem. Deixa eu dizer. Esse culto, ele está aqui, ele está acontecendo por causa de você. Amém? Por causa do nome de Jesus que alcançou a mim e a você. Então, o nosso alvo é que você que está aqui possa sair daqui dizendo: que Deus maravilhoso é esse. Amém, gente? É que você possa conhecer a Deus, que você possa entender de Deus, que você possa compreender os mistérios do reino de Deus, que a nós foi revelado. Amém? Então não é mais mistério o reino de Deus, né? O reino de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Quando Jesus veio, não existe mais mistério, porque Deus, um Deus que falou muitas vezes, de muitas maneiras, não é um Deus que quer ser misterioso e que quer se esconder. Na verdade, Ele quer se mostrar. Ele falou muitas vezes por meio dos profetas, por meio de tantas outras, mas hoje Ele nos fala através de Jesus. Amém? Então, a palavra, o verbo que traz a vida, o verbo que dá a vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele está aqui para ser conhecido por mim, por você. E esse verbo é a palavra de Deus. Todo mundo tem Bíblia? Deixa eu conferir. Temos alguém aqui que está com Bíblia? Por quê? Porque hoje é culto de ensino da palavra. Hoje nós vamos falar a respeito do reino de Deus. Amém? Nós vamos entender como é que se dá o ministério, ou seja, é trabalho no reino de Deus. Como é que funciona o trabalho no reino de Deus? Ei, faz o seguinte, olha para alguém aí e diz assim: ministério é trabalho. Então, ministério no reino de Deus é trabalho. Então, como é que se dá o trabalho, o serviço?
como é que isso funciona no reino de Deus. Nós já conversamos nos outros cultos de quinta-feira a respeito da mensagem do reino. Nós vimos que a mensagem do reino, ela vai falar primeiro de arrependimento, que as pessoas recebem o reino a primeira vez é com o arrependimento, mudando a direção da sua vida. Uma vez que elas ouvem a mensagem, elas mudam a direção da sua vida, estavam indo no caminho delas, e elas então se convertem e aceitam o caminho do Senhor Jesus. Nós também falamos sobre a conduta no reino, não foi? Nós vimos que para se conduzir no reino de Deus, nós precisamos nos tornar humildes como uma criança simples. Nós vimos também que é necessário que a gente tenha um coração perdoador, né? E tudo isso a gente só consegue com a ajuda do Rei que veio nos dar acesso ao reino de Deus. Todo mundo entra no reino à medida que recebe o convite, se arrepende das suas obras mortas que fez no seu pensamento, na incircuncisão da nossa carne, mas a gente entra no reino, e uma vez que a gente entra no reino, agora nós temos que aprender leis novas, nós temos que aprender uma conduta nova, nós temos uma mensagem para carregar, para propagar, e nós temos que compartilhar isso. Agora, nós vamos aprender hoje que uma vez que nós entramos no reino de Deus, nós também temos um serviço para fazer. Amém, gente? Esse negócio de virar muito pregador, a gente vai falar com os professores e fica dizendo amém, gente! E os professores ficam perdidos, gente. É um vício de linguagem. Às vezes a gente está num ambiente que não tem nada a ver com igreja e a gente está dizendo amém. Aí o povo fica, amém? Mas nós hoje vamos aprender sobre o serviço, ou seja, sobre o ministério. Todo mundo diz assim, o meu ministério, o ministério que Deus me deu. Toda vez que alguém diz o meu ministério, o ministério que Deus me deu, ela está falando de um trabalho que Deus deu para essa pessoa fazer. Vocês estão entendendo isso? Então, como Deus não tem filho desocupado, cada pessoa que nasce no reino de Deus tem uma atividade para fazer. Aleluia, gente! Vocês se animam com isso? Por quê? Porque Deus não tem a pretensão de que cada filho fique apenas sentado no banco, desocupado, sem fazer nada. Ele quer que você entenda, eu nasci no reino de Deus, então eu tenho um trabalho para fazer para Deus. Aí você vai vir me perguntar, Natália, qual é o meu serviço? E eu vou dizer, pergunte àquele que te enviou. Porque quem vai saber qual é o trabalho que você tem que fazer, qual é o teu ministério, é Ele que te criou e que te enviou para cá. Aí você vai perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com a minha vida aqui na terra? E queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que você vai, duas coisas importantes, o dia que você nasce de novo e o dia que você descobre para que você nasceu. Porque Deus vai te revelar, ai Natália, eu não sei para que eu nasci. Ninguém que tem o Espírito Santo, que verdadeiramente nasceu no reino de Deus, fica sem saber, porque o próprio Deus deseja revelá-lo. Amém, gente? Então, hoje nós vamos falar como é que acontece. Como é que acontece? Como é que eu entro no ministério? Como é que eu me preparo? Como é que essas coisas acontecem? Nós dizemos que a visão verbo da vida, ela é uma visão que veio para edificar pessoas, preparar essas pessoas para que elas fiquem prontas para fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. Então, o nosso trabalho aqui, toda vez que você vier nesse culto, você vai ouvir uma frase assim, gente, se envolva, faça alguma coisa, se envolva em algum departamento, sirva em algum departamento. Sabe por quê? Porque quando você nasce no reino, você não é mais só um frequentador de igreja. Frequentador de igreja são as pessoas que ainda são simpatizantes. Elas ainda estão querendo ouvir. Elas ainda estão visitando a igreja para poder, entender o que é que Deus quer com elas. Mas uma vez que nasceu no reino, aí agora tem que entender. Essa igreja vai conduzir você para uma área que você possa servir e você possa ser treinado nessa área. Deus deseja que nós sejamos treinados para servir a Ele com excelência. Amém, gente? Então, eu já quero que você vá comigo, por favor, lá para
o livro de Marcos. Nós vamos abrir primeiro, lá em Marcos, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 15. Vamos lá? Marcos 1,15. Nós vamos ver Jesus falando aqui. Evangelho de Marcos, Lucas e João. Marcos 1. Deixa eu achar o Marcos, viu? Que ele está sumindo aqui na minha Bíblia. Eita. Marcos 1, no versículo 15, diz assim. Vamos ler. E dizendo... Será que é isso mesmo, gente? Socorro. Marcos 1,15. Diz assim. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nós vamos entender... 1,15, está certo. Então, eu quero dizer logo de cara para você que, de acordo com esse texto, diz assim, no 16, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar e eram pescadores. E aí Jesus foi chamando aquele povo para entrar no reino de Deus, não foi? Eles foram entrando no reino de Deus, eles foram arrependendo-se dos seus maus caminhos, da vida que eles levavam e foram aceitando Jesus, eles foram entrando no reino de Deus. Mas o que é que eu quero trazer hoje para você? É que o meio de a pessoa se capacitar, o fato de nós nascermos no reino de Deus não nos capacita automaticamente para o serviço. Preste bastante atenção nisso aqui. É um culto de ensino. É como uma escola. Então, quer dizer que eu nasci de novo e não estou habilitada ainda para poder exercer o ministério? Não. O ministério... O fato de nós nascermos e entrarmos no reino de Deus não nos capacita automaticamente para exercer o ministério. Você se lembra que Jesus, o Filho de Deus, nascido de Deus, escolhido, anunciado pelo anjo a Maria, ele se tornou capacitado para exercer o ministério quando, gente? Quando ele foi batizado no Rio Jordão. E deixa eu dizer... Ele disse, João, ele insistiu para que João o batizasse, mas não era para o arrependimento de pecado, porque ele não tinha pecado. Então, o que era que ele estava falando? Ele estava sabendo que no batismo que ele ia receber, era o dia que ele receberia a unção, fala comigo, unção. É a capacitação para o ministério. Então, quem capacita a mim e a você para exercer o ministério, ou seja, para ir fazer algo para Deus, no reino de Deus, como alguém designado, capacitado, preparado para fazer alguma coisa, para exercer o ministério, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a Natália, significa que quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, e isso não me capacita? Não. Para exercer o ministério, para você falar como mensageiro do reino de Deus, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, que é uma outra experiência, além do novo nascimento. Quando o Espírito Santo vem morar no meu e no seu espírito, ele nos tornou filhos. Mas agora, nós precisamos de uma outra experiência que vai nos revestir, que vai nos capacitar para exercer uma tarefa, um ministério, um trabalho. Tudo bem? Então, quando a gente nasce de novo no reino de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, isso é para o nosso benefício. Repete comigo, porque é um culto de ensino e é como se nós estivéssemos marcando. Diga, o Espírito Santo, dentro de mim, me capacita a viver como um cristão. Diga, o Espírito Santo sobre mim, me capacita a exercer o ministério e alcançar outras pessoas.
Então você já viu que para fazer a obra, para pregar, para anunciar, para ministrar, para curar, para evangelizar, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Amados, infelizmente, essa é uma instrução que para mim e para você pode parecer básica, elementar, mas tem muita gente que não sabe. Eu conheço muitas pessoas que vivem em situações, como eu posso dizer, lamentáveis até, porque elas querem, porque nasceram de novo, elas desejam falar de Jesus para as outras pessoas, mas elas não são batizadas com o Espírito Santo e elas ficam suscetíveis a um monte de situação, porque é uma guerra espiritual, é um mundo espiritual, mas é real. E essas pessoas, sem a devida designação, sem a devida unção, sem a devida capacitação, sem a devida autorização do Espírito Santo, é como se ele dissesse: eu não mandei você ir. Eu não te preparei, ainda não autorizei você ir. Mas deixa eu te falar. Não é porque o Espírito Santo está esperando que você passe 2 anos de igreja, nem é porque o Espírito Santo está esperando que você seja batizado nas águas, nem é porque o Espírito Santo está esperando que você pare de pecar. Não, 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 não é isso. É porque você precisa ser ministrado, ensinado, instruído e receber do Espírito Santo o revestimento de poder para poder ir. Existem ordem no reino de Deus. Fala, no reino de Deus tem ordem. E ele disse, Jesus disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Carol, guiada pelo Espírito, falou aqui sobre o dia de Pentecostes, que foi o dia que se cumpriu. Muita gente, queridos, vai fazer a obra sem ser batizado com o Espírito Santo e eles se decepcionam. Sabe por quê? Eles não foram designados. Sabe, esses dias, eu tenho experimentado algumas coisas do natural. Saiu no Diário Oficial uma designação para eu ir trabalhar. Oficialmente, eu estou designada a exercer uma função pública. Mas veja, eu estava pensando, se no Ministério Público, estou falando do Ministério Público da Justiça não, eu estou falando, para servir como servidora pública, eu preciso ser designada oficialmente, senão eu não estou autorizada a exercer aquela função. No reino de Deus é do mesmo jeito. O Espírito Santo precisa me designar, ele precisa me autorizar. Eu preciso ir com a devida orientação do Espírito Santo. Porque senão, queridos, nós vamos estar suscetíveis, é como se nós estivéssemos por nossa conta e risco. Eu estive conversando com algumas pessoas esses dias, e elas, porque são crentes e porque amam o Senhor, gente, é um desejo genuíno, ela decidiu travar uma batalha espiritual e orar não sei quantas horas, até de madrugada, e jejuar para poder interceder em favor de situação A, de situação B, como diz o Orlando. Mas sabe o que acontece? Ela não tem o revestimento de poder. Ela está orando e jejuando e intercedendo e entrando numa guerra espiritual sem o revestimento de poder. E sabe o que aconteceu? Ela fica suscetível, ela sofre dores horríveis no corpo dela. Ela tem ataques dos demônios. Os demônios, eles estão tocando no corpo e na mente dessa pessoa. Eu tive uma conversa com uma amiga que mora em Salvador e ela disse: Natália, eu parei de ir para as reuniões de intercessão porque estava sendo terrível para mim. Eu estava ficando louca. Porque os demônios... Natália, mas eu não estou em Cristo. Mas, querida, você não entendeu a instrução do Senhor Jesus. Ele disse: não vá até que seja revestida de poder. Irmãos, você querer entrar numa guerra espiritual, orar, interceder, ou pregar, ou seja lá o que for, abrir uma igreja, sem estar revestido do poder de Deus, você está por sua conta e risco, porque Deus está dizendo: eu não te mandei. Você foi, por desobediente, você foi adiantado.
Porque o Senhor precisa designar a gente. Se para exercer uma função natural aqui na terra, para servir numa escola ou em qualquer outro lugar público, nós precisamos que uma autoridade superior reconheça e dê um documento dizendo que você está autorizado a exercer a sua função. No reino de Deus é a mesma coisa, porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita a exercer o ministério. E eu vou dizer para você, hoje você não sai daqui sem receber o batismo no Espírito Santo se você ainda não tem. Porque, irmão, se você é filho, nascido de novo, se você nasceu, você já entrou no reino de Deus, você tem o direito de receber o revestimento de poder. O Senhor não fica retendo o batismo no Espírito Santo. Ele se recebe pela fé, do mesmo jeito que você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Agora, você precisa ser ministrado, você precisa ser instruído, orientado. Porque existe muito boa vontade, mas não tem instrução. E o pastor Edilson, ele tem uma frase que ele diz assim, boa intenção, sem instrução vira frustração. Ah, mas eu quero pregar o evangelho. Mas você tem uma autoridade sobre você, tem um pastor que te orientou. Eu lembrei que quando eu me converti, aconteceu com você também, tenho certeza. Eu queria ir para dentro do presídio, gente. Pregar o evangelho, porque eu queria... Quando eu entendi que Jesus veio salvar o povo e eles estão lá dentro das cadeias e que eles cometeram muitos erros, por isso eles estão presos, eu queria ir para dentro do presídio, pregar o evangelho. E sabe o que o meu pastor disse? Filha, calma, você ainda nem foi batizada no Espírito Santo. Eu disse, pois eu quero receber o batismo no Espírito Santo. E ele disse, pois então vamos receber. E como é que recebe? Quem tem o batismo, quem tem o Espírito Santo pode ministrar através da imposição de mãos para outra pessoa e essa pessoa pode receber o batismo no Espírito Santo. E eu vou dizer outra coisa, é outra instrução que muita gente, por falta do devido ensino, não compreende. Receber o batismo no Espírito Santo para a Aleluia. Receber o batismo no Espírito Santo é o seguinte, é diferente do dom de línguas. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente confunde. Eu pergunto, você é batizado no Espírito Santo? Aí a pessoa diz assim, olha, eu oro em línguas, de vez em quando eu sou tomado por algo assim, eu começo a falar em línguas, mas eu não oro quando eu quero. Eu disse, irmãos, você está confundindo. Isso é o dom de línguas. O dom de línguas é diferente da oração em outras línguas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então eu quero ser bem didática para você compreender. O revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, qual é a primeira evidência? Falar. Diga falar. Novas línguas, línguas estranhas. O que significa que você e eu vamos ministrar sobre alguém, receba o batismo no Espírito Santo. Você impõe as mãos e a pessoa diz, aleluia, aleluia, aleluia. Ela está batizada, gente? Ela tem que falar uma língua estranha. A Bíblia já deixa claro que a língua é estranha. E a pessoa diz, mas eu não estou entendendo. Mas não é para entender mesmo. Porque é estranho. É estranho para o entendimento humano. É estranho para a nossa mente, mas é conhecida do céu. Amém? É uma língua do céu. Porque toda pessoa que tem uma pátria, cada pátria tem a sua língua. E a língua do céu é uma língua que é estranha para os da terra. Mas a nossa mente não compreende e por isso muita gente deixa de receber o batismo no Espírito Santo porque diz, eu não estou entendendo nada. Mas não é para entender mesmo, porque é estranho.
Então, a evidência de que você e eu fomos batizados com o Espírito Santo, a primeira evidência é falar uma língua estranha. E essa língua está onde, Natália? Essa língua está dentro de você. Quando você nasceu de novo, ela veio carregada dentro do seu espírito. Só que ela tem que se manifestar. Você tem que dar, você tem que articular. Você tem que falar uma língua estranha. Você não pode ficar com ela só aqui porque não funciona. Não é assim, não. Você tem que falar. A Bíblia diz que quando os discípulos lá em Pentecostes, eles estavam reunidos, veio um barulho como o de um vento, como o de um vento. Não era um vento impetuoso, era um barulho como o de um vento impetuoso. E pousou sobre ele algumas línguas e eles falaram. Eles não ficaram assim, sem falar, não. Eles falaram línguas estranhas. Quando eu e você falamos línguas estranhas, é uma evidência de que o Espírito Santo batizou a mim e a você. Amém, gente? E também é uma evidência, é um sinal para os incrédulos de que você tem alguma coisa que eles não têm. Porque você está orando numa língua estranha que eles nem sabem o que é. Eles vão achar estranho, vão achar você e eu louco, meio estranho, esquisito. Mas está tudo bem, porque nós somos de outra pátria. Nós somos ETs. Está na moda os ETs, não está, gente? Então, de repente é eu e você andando por aí falando uma língua estranha. Mas você e eu somos do céu. Você e eu somos do reino de Deus. Diga, eu sou do reino de Deus. E lá tem uma língua. E você precisa entender. Você precisa falar a língua do céu. Querido, sem o revestimento de poder, você não pode entrar em batalhas espirituais. Você não pode sair para pregar, para anunciar. Por quê, queridos? Porque você não tem a capacitação. Então, não tem unção. Não tem a intrepidez que você precisa para pregar. Eu lembro como se fosse agora, quando meu marido ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo, ele ensaiava falar para os parentes, ele pegava o texto, estava lá, ele sabia o texto, mas não conseguia, não tinha ousadia. Eu disse, meu filho, você quer receber o batismo do Espírito Santo? Quero. Eu disse, receba. E dentro de casa, no quarto, ele recebeu. Amém, gente? Então, quem é que pode? Eu vou levar você para a igreja, para um pastor bem ungido, colocar as mãos sobre você, para você receber. Não, irmão, se você é batizado, você pode orar por outra pessoa, impor as mãos e ela receber. Você carrega a unção. Lembre para você mesmo, diga, eu carrego a unção. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode impor as mãos sobre outra pessoa e quando essa pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela está habilitada, capacitada, ungida para exercer o ministério. Mas o ministério, quem diz, o chamado dela, a função, que ela, sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente, por necessidade, coloca pessoas para servir na igreja que ela nem é batizada no Espírito Santo. Sabe o que acontece? Ela não suporta. Vocês estão me entendendo? Vai servir na igreja, primeiro crivo. É batizado com o Espírito Santo? Não. Então tem que receber primeiro para poder servir. Por quê? Porque você vai ser instruído, arrochado, orientado, capacitado, treinado. E quem não tem essa capacitação, essa unção, não suporta o treinamento. Por isso que você vê muita gente nas igrejas que elas têm boa vontade, elas querem servir. Mas sem a devida capacitação, queridas, elas vão se frustrar. Amém? Então, nós vimos, eu acho que eu errei na referência bíblica, eu acho, mas aqui está escrito, Marcos 1,15. Então, o Espírito Santo é quem nos habilita. Todo mundo entendeu que nós precisamos da habilitação, da autorização, da designação do Espírito Santo para a gente poder exercer o ministério. Então, quer servir na igreja, quer pregar, quer evangelizar,
quer interceder, quer entrar na batalha espiritual, quer ser um intercessor, tá tudo certo, porque arde no seu coração, é o teu chamado. Mas você precisa de uma autoridade sobre a sua vida que vai ministrar. É um pastor que vai te instruir, te orientar, te encaminhar para que você faça isso de modo bem-sucedido. Amém, gente? Então, essa é a primeira instrução, é que o serviço no reino de Deus, ele tem uma ordem, ele tem uma característica, né? E nós não ficamos prontos para o serviço automaticamente. A gente deseja, a gente precisa ser autorizado, preparado e ungido para isso. Certo? A próxima característica hoje que nós vamos entender sobre, para exercer o ministério no reino de Deus, é que nós recebemos nesse batismo, nessa unção, uma autoridade. Nós somos autorizados. Vamos ler o texto que vai nos ajudar? Abra lá em Lucas 9, 1 e 2. Vamos ler. Deixa eu ler aqui no celular que é mais rápido. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2. Deixa eu chegar lá, vocês são mais rápidos, né, que eu. Vamos, celular, me ajude. Diz assim, Jesus envia os 12 em missão, tá vendo? Vamos lá, como foi que ele fez? E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, o que é que nós entendemos? Nós podemos contar com poder sobre as trevas. Nós somos os representantes autorizados de Cristo para fazer isso. Mas quando estivermos devidamente ungidos para isso. E quando é que eu vou ser ungida, Natália? No dia que você crer e receber a unção para te capacitar. No dia que estiver aqui na igreja, quem aqui quer receber o batismo no Espírito Santo? Você diz, eu quero. Aí vem um pastor ou ministro, pregador que está aqui na frente, ele é ungido e ele pode te ungir também para isso. Por quê? Quem é que unge a gente? É o Espírito Santo. E deixa eu dizer, não é assim, é porque hoje o Espírito Santo não queria me batizar, não. Não, gente, é porque a gente precisa, às vezes a nossa mente é que atrapalha. Eu acho, é porque a pessoa diz assim, a gente diz, receba o Espírito Santo, agora fale em outra língua. Aí a pessoa fala, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não é aleluia e glória a Deus. Preste atenção numa palavrinha estranha que tem dentro de você. Dê voz a ela. Aí é uma frase, às vezes é uma palavrinha estranha. A pessoa acha que está falando besteira e não quer dizer. Aí a mente dessa pessoa atrapalha. Mas é de Deus, é ou não é, gente? Se é estranho, você nunca planejou aquilo ali e está lá. Então é pela fé, creia que é do Espírito Santo e fale. Primeiro que o demônio não vai te dar uma língua estranha, porque o demônio nem entende o que você está falando. Olha que coisa poderosa. A língua estranha é tão estranha que o demônio não entende, eu e você não entendemos, mas Deus entende. O Espírito Santo comunica coisas maravilhosas com o nosso espírito. Amém? E outra coisa, nós nessa autorização é o mesmo protocolo. Jesus ele chamou os 12 para estarem com ele, para andar com ele, para aprender com ele. E depois ele designou. Ele ungiu, eles receberam, não foi? A autorização que o Espírito Santo... Se Jesus mandou, então eles foram. Lembra que para ir para mais longe, porque aqui era um treinamento inicial, porque Jesus ainda estava com eles, então Jesus se responsabilizava por eles, Jesus cuidava deles, e eles só iam até onde Jesus dizia. O The Chosen dessa terceira temporada mostrou justamente esse momento em que o Senhor divide de 2 em 2 e diz, vão de 2 em 2. Não levem túnica,
Não levem nada, não leve dinheiro, não leve comida, não levem nada. Confiem, Jesus estava treinando aqueles discípulos a confiarem somente no poder de Deus. Mas depois, quando Jesus completou o seu trabalho aqui na terra, e ele designou os apóstolos a irem para até os confins da terra, ele disse, não vão antes de receber o revestimento de poder. Foi ou não foi? Então hoje eu e você só podemos ir quando recebermos o revestimento de poder. Tá com revestimento de poder? Capricha, pode ir, deve ir, porque ele mandou você ir. Amém, gente? Mandou ir pregar, mandou ir anunciar, mandou ir orar pelos enfermos, expulsar os demônios. Não fica esperando só um pastor para expulsar o demônio. Amém, gente? Eu digo isso porque tem gente que diz, pastor, o senhor precisa ir lá. Para fazer o quê, irmão? Para mandar sair o demônio. Mas você é crente? Sou. Então manda esse negócio sair, que ele sai no nome de Jesus. Amém, gente? Esses dias eu ouvi uma coisa interessante. E disseram bem assim para mim. A Natália, a situação aqui é tão séria que se você tivesse que expulsar demônio, você teria que fazer um jejum de 1 mês. Isso é bíblico, gente? O poder está no jejum ou no nome de Jesus? Significa que se você não jejuou, você pode expulsar um demônio? Com a barriga cheia, com a barriga seca. Por quê? Porque o poder para expulsar é no nome de Jesus. Você não tem que fazer uma campanha de oração de 1 mês para poder ficar ungido. Você já é ungido, porque o Senhor te ungiu. Se Ele te designou, se Ele te batizou, você tem ousadia do Espírito Santo para dizer, Satanás, saia agora, no nome de Jesus. E Ele tem que obedecer, irmão. Ai, mas a Natália, se Ele não sair, se você ficar com dúvida, a dúvida anula a fé. É pela fé que você vive no reino de Deus. O justo viverá pela fé. Ele expulsará um demônio pela fé. Ele curará um enfermo pela fé. Ele falará novas línguas pela fé. É pela fé, queridos. Se você duvidar, então não está em fé. Amém, gente? Então vamos adiante. A outra questão muito interessante é que para orar e interceder, tem aqui assim, a oração é a nossa tarefa quando funcionamos como administradores do reino, a fim de que o ministério nasça e seja triunfante. Pronto. Você nasceu de novo no reino de Deus, aceitou Jesus, se arrependeu, nasceu de novo. Ficou aqui na igreja, tem um pastor que cuida de você, porque tem que ter? Tem que ter. Irmãos, ovelha que não quer ser pastoreado, é ovelha que quer viver do jeito que quiser. E então essa ovelha não quer crescer, não quer, quer viver, aí Jesus vai apacentar você também. Mas aqui na terra, você precisa de uma autoridade sobre a sua vida para te orientar, porque Jesus deixou os pastores para nos pastorear e nos instruir. Então, depois que você entrou no reino, você tem uma igreja para você congregar, você vai receber o batismo no Espírito Santo, porque você tem um ministério para exercer, e quem deu esse ministério foi o dono da sua vida, foi o Senhor Jesus. E agora você precisa entender que eu preciso orar. A oração do crente é aquilo que nos torna responsáveis por administrar as coisas do reino. Querido, eu oro para que o Espírito Santo revele para você, como ele tem revelado para mim, coisas a respeito do reino de Deus. Na hora que eu me sentei naquela mesa, como coordenadora pedagógica daquela escola, designada devidamente, oficialmente, veio uma palavra: você é servidora pública. Você serve, você administra, a você foi dado a autoridade para administrar isso aqui. E sabe de uma coisa? Nós, os cristãos, somos responsáveis por administrar as coisas do reino de Deus aqui na terra. Administrar, querido, quer dizer, em oração, você liga ou desliga coisas aqui na terra. Em oração, eu e você, Jesus disse, se 2 concordarem a respeito de algo aqui na terra, já é.
Já é. Tá feito, gente. Deixa eu dizer, para poder trazer testemunho e reforçar a sua fé. Quando a Igreja Verbo da Vida, eu sei que outros pastores antes de nós chegaram, oraram e fizeram muita coisa e ainda fazem. Amém, gente? Mas eu estou falando da nossa experiência. Não posso falar da experiência de outros, concorda? Não vivi. Nós chegamos aqui em Senhor do Bonfim. Eu lembro que até Carmen, a irmã de Lene, ainda estava com a gente. Nós nos reuníamos lá na sala da nossa casa e nós fizemos uma enquete. Qual é a maior necessidade de Senhor do Bonfim hoje? E eu lembro que a Carminha falou, a Natália, a saúde de Senhor do Bonfim é decadente. Naquela época, 2017, as pessoas iam ser atendidas em Juazeiro e muita gente morria no trajeto. E os casos no hospital regional que não tinha absoluta nenhuma condição de receber as pessoas. Muita gente, eram casos e mais casos de gente morrendo, sem atendimento e não tinha condições de ser atendido aqui. Nós dissemos, vamos orar e vamos declarar sobre a cidade de Senhor do Bonfim, na área da saúde. Vamos declarar, irmãos, nós oramos por unidade móvel. Quem lembra? Quem estava aqui que lembra? A Lene, olha lá, todo mundo estava aqui que lembra. Nós oramos por unidade móvel de atendimento de urgência, tipo UTI móvel. Nós oramos por UPA, nós oramos por policlínica, nós oramos por hospitais particulares, nós oramos pela reforma do hospital regional, oramos e declaramos que essa cidade, ela seria referência na saúde. Vocês têm visto quantas clínicas surgiram em Senhor do Bonfim? Ah, mas isso é uma consequência. Isso é uma coincidência, Natália, pois eu acredito na minha oração. A Bíblia diz que a oração do justo, ela é poderosa. E eu e você somos administradores aqui na terra. Nós somos administradores, representantes do reino de Deus. Então nós temos pela oração e a intercessão, nós temos o poder, nós fomos designados administradores para poder mudar as realidades. Então, nós não podemos aceitar esse nível de violência que está aí, de morte. Nós temos que dar um fim em oração, em intercessão genuína. Dar uma ordem a esse espírito de morte que está matando, ceifando a vida dos jovens. Nós precisamos orar, porque a nós foi dado a autoridade e poder para fazer isso contra as trevas. Nós não temos poder contra a vida das pessoas, mas contra as potestades e os demônios que assolam a vida das pessoas nós temos. Nós temos poder e autoridade para orar e declarar os divórcios acabando, diminuindo, os casamentos sendo restaurados, a violência sendo eliminada. A Natália, mas é o mundo. Mas, irmão, nosso trabalho é orar e interceder. Amém? Ah, Natália, eu orei 2 semanas e não vi. Irmãos, outra coisa que é característica da gente é a perseverança. Porque, queridos, Deus é soberano e é Ele que sabe quando é que Ele vai fazer. E o nosso trabalho é só orar. Deixa eu dizer, tem 17 anos que eu estou pleiteando essa vaga no concurso. E agora saiu. Ah, Natália, por que não saiu antes? O Senhor que sabe. Não me faltou nada. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que a nós foi dado o poder de administrar as coisas do reino de Deus. E outra coisa é que você também recebeu a autoridade, você já sabe para expulsar os demônios. Não é isso? O Senhor nos deu aqui esse texto, se você quiser anotar, eu não vou ler, Lucas 11, 2 e 4. Lucas 11, 20. Que fala tudo isso sobre poder sobre os demônios, é um sinal do verdadeiro ministério, porém, a verdadeira exultação é pela salvação. Isso aqui é aquele texto onde Jesus enviou os 12, né, para pregar e expulsar os demônios. Eles voltaram, queridos, exultando de alegria. Senhor, no teu nome os demônios se submetem. E aí Jesus disse, tudo bem, vocês estão felizes, mas a sua alegria não deve ser porque os demônios saem. A sua alegria deve ser porque você é salvo e o seu nome está guardado lá, registrado no livro da vida. Então, a verdadeira alegria
tem que ser pela salvação. Amém? Então, o Espírito Santo é aquele que concede o poder ao ser humano e deve ser recebido. Amém, gente? Isso daqui é um entendimento que você tem que sair daqui com ele hoje. Eu preciso receber o Espírito Santo, porque a capacitação não é automática. Ah, mas eu não sou crente, eu já posso sair pregando. Irmão, isso, deixa eu dizer, se você faz isso para consertar, queridos, dá um problema. Porque você vai falar com uma pessoa que já está lá exercendo. E eu digo, você já recebeu o batismo no Espírito Santo? A pessoa, eu falo em línguas. Mas ela está confundindo com o dom de línguas. E ainda não recebeu o revestimento. Porque, queridos, deixa eu dizer, Deus não é irresponsável para enviar uma pessoa para interceder por uma situação e essa pessoa ficar doente. Porque os demônios estão tripudiando sobre as pessoas. Não está errado. Tem alguma coisa errada aí e não é com Deus. Amém? E agora nós vamos falar sobre o conflito. Que agora nós temos que entender que existe um conflito aí. Diga, eu sou cidadão do reino de Deus. Mas eu moro na terra. Fale. Aí agora se estabeleceu um conflito. Presta atenção. Porque tem gente que acha que porque eu sou crente eu não tenho que enfrentar mais nada. Eu não já sou salvo? Eu não sou de Jesus? Então por que esses problemas, Natália? Irmão, porque você ainda não chegou no céu. Porque a sua pátria é o céu. Você está aqui numa missão. E eu não sei se você já observou, quando você é designado para fazer uma missão, uma função, você tem que desenrolar, dar o seu jeito, pegar suas habilidades, mas fazer aquilo acontecer. Pensa comigo, primeiro emprego. Quem já teve um primeiro emprego? Todo mundo já teve. A não ser quem é desempregado, né? Que nunca trabalhou. Mas, quando a gente foi trabalhar a primeira vez, irmão, era ou não era desafiador, gente? Você tinha que se virar, você tinha que desenrolar. A pessoa esperava que você fizesse A e você fez B. E você teve que dar seus pulos. E ganhar habilidade. Você foi ganhando habilidade. Por que eu digo isso? Porque nós temos que entender que no reino de Deus não é diferente. Ele nos capacitou. Ele nos ungiu, mas ele nunca disse que ia ser beleza, que ia ser férias, que ia ser só oba-oba, que ia ser só coisa boa. Ele disse que era uma guerra. É uma guerra. Porque você foi enviado para fazer algo aqui na terra, onde quem manda nessa terra é o maligno. Amém? Vamos abrir o texto para você não achar que eu estou falando uma coisa muito estranha. Você vai abrir lá em Lucas 4. Lucas, capítulo 4. Nós vamos só voltar um pouquinho daquele que a gente já estava. Lucas 4. Nós vamos começar do 1 e vamos ler até o 12. Vamos lá? Acompanhem comigo. Diz assim, Jesus vence o ataque satânico. Essa referência também está em Mateus 4, 1 ao 11, em Marcos 1 ao 12 e 13. Aí diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, ou seja, os dias, né? Finalmente teve fome. Eu estou na ACF. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhes um monumento de tempo, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue,
e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, lhe disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Pronto, é somente até aqui. Nós temos que entender que o atual sistema mundial acha-se fundamentado no governo destrutivo de Satanás. Se você achava que quem mandava na terra era Deus, hoje você cai por terra, vamos, como diz os professores do Rema, quebrar esse biscoito sagrado, essa vaca sagrada. Ah, mas tudo está no controle de Deus. Se fosse assim, tinha essa miséria que a gente vê aí, gente? Então Deus era um Deus muito estranho. Você e eu precisamos sair daqui hoje entendendo quem manda nessa terra, quem tem poder e autoridade sobre a nossa vida, agora ele não tem. Mas no mundo ele tem, irmãos, para pintar e bordar. Matar, roubar, destruir, escarnecer. É isso que o diabo está fazendo. É ele que está regendo. Jesus chamou ele de o príncipe deste mundo. Ou o Deus deste mundo. Quando você lê na Bíblia o Deus deste mundo, não pensa que é o Deus verdadeiro com letra maiúscula, não. É o Deus com letra minúscula. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é assim que está escrito na nossa Bíblia? Na minha e na sua? Então, quem é esse Deus? É o Satanás. Ele, você viu nesse texto Jesus dizer: você é mentiroso, Satanás, esses reinos não são seus? Não, Jesus não criticou ele, porque ele disse: tudo isso aqui é meu. Ele mostrou, numa fração de segundos, para Jesus, ó Jesus, os reinos, reino animal, o reino, todos os reinos da terra. E ele disse: se você me adorar, eu te dou tudinho, porque a mim me foi dado. Quem foi que deu ao diabo, gente? Quem foi que deu? Quem? O homem, quando desobedeceu a Deus lá no jardim do Éden. Quando Deus fez o jardim e os reinos animal, o reino vegetal, todas as coisas, Deus criou um jardim organizado, não criou uma selva, e disse: Adão, tudo é teu, administre, domine, governe. Aí o diabo aparece, faz uma sugestão e diz: rapaz, não precisa tu obedecer a Deus, não é bem assim não. Aí a Eva, né? E também Adão comeram do fruto, acharam melhor obedecer a sugestão do diabo, porque Deus disse: não coma, no dia que comer morre. Eles disseram: eu acho que esse negócio não é bem assim não. Comeram e o que aconteceu? Entregaram todo o domínio da terra para Satanás. E agora, não tem o que fazer mais. O que foi que teve que ser feito? Jesus teve que vir como um homem, nascer da barriga de uma mulher e, como um homem, tomar aquilo que o Satanás pegou lá no jardim do Éden e tomar. E devolver para os que creem. Tome agora a autoridade. Domine, governe, administre, subjugue, pise. Agora você tem autoridade também contra os demônios. Também, tudinho. Amém, gente? Esse entendimento, ele é básico. É o básico no reino de Deus. Mas é poderoso para você se levantar em cada dia e dizer: Satanás, na minha casa, não. Satanás, no meu casamento, não. Satanás, nas minhas finanças, não. Você tem que governar. Se você não governar, ele governa. Porque ele é entrão, ele invade, ele é ladrão, ele não pede para entrar. Ele rouba. Vocês entenderam, gente? Que em Jesus você recebe de volta a autoridade que a gente tinha perdido.
E agora você pode exercer autoridade contra ele. Ele nos deu autoridade para pisar. Quando diz a serpente, né? Onde é que você vai achar uma serpente, gente? Não é só isso, é a representação do próprio Satanás e os demônios. Quando ele diz, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, representa Satanás e os demônios, tudinho. Irmão, não tenha medo do diabo, eu sempre falo isso. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo, querido. Quando você entrar, escute só. Quando você ouvir isso aqui, eu vou falar a título de instrução. Porque eu escuto muito isso chega arranha dentro de mim. Porque tem que ensinar. Fala comigo assim, diga. A libertação, todo mundo falando com fé, diga, a libertação vem pelo conhecimento da verdade. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que diz assim para mim, vixe, aquela casa é uma casa pesada, tá cheia de demônio, eu não vou entrar lá. O que essa pessoa, crente, está me dizendo? Tá ruim? Obrigado, Senhor, por um microfone novo. Irmão, se você quiser ofertar um microfone nessa igreja, a gente recebe com muita alegria. Amém? Aleluia! Se você é crente e você olha para um lugar e você diz que não vai entrar porque está cheio de demônio, é porque você ainda não... Aleluia. Eu fico agoniada com isso. Eu tenho que dizer, irmão, tu não sabe quem tu é. E o poder que tu tem agora. E a gente vai melhorar. Desculpa a zoada, viu? Quando alguém diz, meu Deus, eu tenho que me consagrar, porque a guerra é muito pesada, porque a situação é difícil, porque está pesado, a luta é grande, é muito demônio. Essa pessoa não sabe o poder que ela tem. Porque então, se ela serve a Jesus, é um Jesus muito fraquinho. Porque a minha Bíblia diz que Jesus derrotou Satanás. Expôs ele ao desprezo público. E eu e você, nós não entregamos a nossa vida para Jesus para a gente viver correndo de demônio. Os demônios é que tem que correr da gente. Eu já chego dizendo assim, no poder do nome de Jesus, não é arrogância, porque a arrogância faz com que a gente já caia em pecado e o diabo sabe e nos envergonhe. Vocês entendem? Mas é ousadia diferente de arrogância, irmão. Satanás, você sabe quem sou eu. Você sabe quem sou eu. Você sabe que sobre mim está o sangue de Jesus. Então vai saindo, porque senão nós vamos pisar em você. Jesus mandou pisar nele, gente. Jesus disse, olhe, filhos, ele é derrotado. Pisa. Eu derrotei e coloquei você acima dele. Então, na hora que ele quiser se levantar, mande ele voltar. Satanás, volte, se aquiete, saia. A gente não pode matar ele. A gente não pode mandar ele ir para o inferno, porque não é tempo ainda. Quem vai mandar é Jesus. Então a gente tem que dominar dizendo, saia, cesse, pare agora. Eu anulo suas ações, eu anulo seu poder, eu anulo, porque ele ainda tem poder, mas ele não tem autoridade. Então, queridos, é terrível uma pessoa que pode fazer algo, mas não é autorizada a fazer. Jesus disse, pronto, acabei com a autoridade dele. Agora tome você tem autoridade sobre ele. Você manda nele agora. E se você não entende que existe esse conflito, você vai ficar dizendo, porque eu sou crente e as coisas tudo dando errado. É porque você precisa se posicionar. Amém, gente? A pessoa virou a pregadora agora, não foi?
Então, nós temos que entender que a terra jaz, o mundo jaz no maligno. É ele quem está fazendo essa bagunça aí. É ele quem está fazendo isso, a confusão. E eu e você agora somos os representantes do céu. E conforme diz naquele modelo de oração, que seja feito aqui na terra, Senhor, do jeito que é lá no céu. Como é que a gente faz isso, irmãos? Orando, intercedendo, pedindo, clamando. No serviço público, a gente faz tudo através da petição. Você entra lá, você vai requerer algo que é um direito seu. Você vai lá e faz uma petição. Como é que a oração é chamada? Oração de petição. Gente, presta atenção. Oração de petição, você tem que pedir. Se você nunca pediu, o Senhor vai dizer, não tem nenhuma petição sua aqui pedindo isso, não. Você nunca pediu. Aí ele vai procurar lá, nas orações, que a Bíblia diz que tem um lugar lá cheio de incenso, que são as orações do santo. Ele vai procurar e você vai dizer, Senhor, o Senhor nunca atendeu o meu pedido. Que pedido? Que oração, que petição? Onde é que está? Não achei, você nunca pediu. Porque tem gente que vai para a presença de Deus e ora. Mas ora não, chora. Chora. Chorar é pedido, gente. E outra, tem gente que vai para a presença de Deus murmurar, reclamar. Senhor, está tão difícil, Senhor. Isso é petição, gente. Você tem que pedir de acordo com a sua necessidade. Se você precisa de cura, vai lá e diga, Senhor, eu vim aqui, no nome de Jesus. Ele não disse que eu podia chegar diante de Deus? No nome de Jesus eu vim aqui, porque no nosso nome nós não podemos chegar lá não, mas no nome de Jesus a gente pode. Senhor, Deus, o Pai, porque, gente, você ora, não é ao Espírito Santo. Você não pede ao Espírito Santo. Você não pede ao Senhor Jesus, embora todos eles são Deus. Mas a gente ora ao nosso Pai. Você tem um Pai. Você vai lá e diz, Pai. Você reverencia Ele. Tu és grande, Senhor, poderoso, majestoso. Tu és o meu Deus. Sabe aquele que supre todas as minhas necessidades? Tu és, Senhor. Tu és grande, Tu és eterno. Não tem nenhum igual a Ti, Senhor. Por isso que eu vim aqui, no nome de Jesus, lhe pedir aquilo que eu estou precisando. Eu estou precisando disso, disso e disso. No nome de Jesus eu já te agradeço porque já recebi. Acabou a conversa. Agora fico, Senhor, o povo não entende, Senhor. Pai, nós precisamos fazer Tua obra, Senhor, mas está tão difícil. Irmão, isso não é oração, isso é lamento. E aí diz, eu orei a noite toda. E não resolveu nada. E Deus esperando sair um pedido e não sai. Aí vai chorar que vai desidratar e não resolve. Irmão, seja específico. Ore o que você quer. E não o problema. Porque tem gente que vai falar com Deus o problema. Mas Deus já sabe. Quem entende do problema é o cão. A nossa boca não foi feita para dizer como as coisas estão, mas como elas têm que ficar. Eu declaro no nome de Jesus cura se manifestando agora. Eu declaro o recurso chegando, dinheiro vindo, dinheiro venha no nome de Jesus. Recursos venham. Saúde se estabeleça. Aí você não fica orando o problema. É diferente orar o problema. Aí tem gente que fala assim, Senhor, eu vim aqui porque, Senhor, está tão difícil trabalhar. Eu preciso, Senhor. Olha, eu não tenho como ir. Porque, estou chegando atrasado. A pessoa queria pedir uma bicicleta, mas nunca falou da bicicleta. Senhor, está difícil, porque assim, eu não quero ir ficar andando a pé. Eu estou andando a pé, Senhor, eu chego todo suado, eu seja cansado e tal. Chegue diante do Senhor. Pai, Tu és o meu Deus, aquele que é a fonte de todo o poder. No nome de Jesus, Senhor, eu venho a Ti com toda a reverência, te pedir, Senhor, uma bicicleta. A bicicleta é amarela, um detalhe, assim que eu preciso, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Já recebo, é minha. O Senhor é bom e diz que tudo que eu pedir, o Senhor me dá. Recebeu, tem fé. Deus vai dizer, esse tem fé. Porque entende a palavra. Vocês entenderam? Então, nós estamos no reino de Deus. E enquanto estivermos na terra, nós temos que entender que tem um conflito aí.
você vai entrar, você vai andar por aí. Irmão, você já observou que quando você decide fazer uma coisa que tem a ver com o reino de Deus, tudo se levanta contra. Quem aqui já viveu isso? Não é novidade, não é só você, irmão, é todo mundo. Sabe, tem um trecho na Bíblia que diz que você tem que entender que todos os irmãos estão enfrentando as mesmas coisas, em todo lugar. Todos os crentes. Porque o diabo, ele vai se levantar. O pastor Edilson falou uma frase que eu gravei aqui para mim. Ele disse, toda instrução do céu tem uma resistência da terra. Na hora que Deus diz, vá. Aí o diabo levanta. Falta o dinheiro, falta o carro, falta todo tipo de... Ele bota todo tipo de dificuldade. Aí se você disser, eu não vou porque não tem carro. Aí o diabo diz, eba, consegui parar ele. Eu não vou porque acabou o dinheiro. É a linguagem do cão. Mas você diz, eu vou, Senhor. Eu vou porque eu nasci para governar. Aqui nessa terra nada me para. Eu tenho o poder de Deus e eu não vou parar por nada. E você avança e você persevera. Ah, mas o diabo vai botar uma dor. Aí você diz, eu não vou para o culto porque está doendo. O diabo achou um jeito de te parar. Agora se você diz, eu vou, apesar dessa dor, porque na hora que eu botar os pés lá vai curar. E o Senhor diz, pronto, foi com fé. Teve uma atitude, uma ação correspondente. Aleluia, gente! Então esse é o reino de Deus. Nós estamos aprendendo. Falamos sobre o ministério no reino de Deus e não tem como falar tudo por causa do tempo. Você viu que o tempo acabou, não foi? E nós estamos falando agora sobre o conflito. O reino de Deus e como é que a gente se porta, como é que a gente entende. Eu estou no reino de Deus, eu sou de Jesus, eu amo o Senhor, eu sou ungido, mas aqui na terra eu sou peregrino, porque eu vim fazer uma missão de Deus, eu sou um representante. Oh, mas, gente, os representantes comerciais, gente, eu fico olhando para eles e fico dizendo, olha, representante da empresa tal. Ele fala a linguagem da empresa, ele é custeado, pago pela empresa, ele fala bem da empresa, porque se ele fala mal, também não vende, não vai, né? Não vai funcionar. Então, como é que nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra? Nós estamos representando o Senhor, o nosso Rei poderoso. O povo olha para os crentes e está dizendo, eu quero esse reino, eu quero esse Deus. Porque eles têm que ver eu e você triunfando. E quando a gente fala isso, o povo acha que é nadando em dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, vamos botar a nossa mente no lugar? Quando diz assim, irmão, você tem tudo em Cristo Jesus. A pessoa diz, mas a minha conta está vazia. Irmão, se você é filho de Deus, você não tem falta de nada. Porque você mora no reino. E o rei, eu sempre digo isso e vou dizer sempre, o rei é bom, é justo e é santo. E ele cuida de todos nós. Se você precisa de cura, você vai lá e recebe. Se você precisa de provisão, você fala com ele porque ele tem. Se você precisa de força, de alegria, de paz, ele tem para você. Então, no reino nós não temos falta de nada. Porque o rei, se você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você diz, mas está faltando, o problema não é do seu pastor. Estou falando do pastor supremo. Porque ele é bom e ele supre e ele conduz. Agora, ele é o seu pastor mesmo ou você não tem nem pastor? Porque se você diz que o Senhor é o seu pastor, é Ele que manda, é Ele quem te conduz, é Ele que te leva, é Ele que diz o que você vai fazer, você não é dono da sua vida. Amém? Amém, gente? Glória a Deus! Você está alimentado, fortalecido? Então, quinta-feira, nós vamos terminar essa questão do conflito no reino e vamos falar sobre a adoração, como é que funciona. Amém? E a gente encerra o assunto do reino de Deus do mês de fevereiro. Então, seja edificado, querido. Pega essa palavra, pega esse entendimento, anota essas referências, estuda essas referências. E, ei, irmão, se você lê Bíblia só quando vem para a igreja, está devagar. E eu vou lhe dizer por que eu estou falando isso. Porque eu sou seu irmão e sua irmã em Cristo Jesus. E por amor eu digo isso para você. Não leia a sua Bíblia só no dia que vem para a igreja. Porque você está perdendo muito. Você tem que viver isso aqui. Viver, saber. Sabe por que nós
erramos em relação aos nossos direitos porque a gente não lê os documentos que garantem quem nós somos. A Constituição, os documentos legais, você assina um contrato, não lê as coisas, não sabe nem o que é que tem direito, o que é que você deve usufruir. Eu agora tenho que ler um estatuto do servidor e saber qual é o meu direito e qual é o meu dever. E eu tenho que ler minha Bíblia porque eu sou do céu. E o que é que eu tenho direito em Cristo Jesus? Irmão, e o poder do Espírito Santo vai dar a você a capacidade de entender no nome de Jesus. Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Se você comece a orar em línguas agora, ligeiro, no nome de Jesus. Vamos orar em línguas. Ore em línguas, porque você precisa exercitar. Agora ore com vontade, com coragem, com força. Faça um som, deixe sair de dentro de você a oração em línguas que você já recebeu de Deus. Por quê, queridos? Porque você precisa exercitar. Isso. Levante, fique de pé, por favor. Isso. Ative isso. Movimente. É você movimentando as águas. Quando você ora em línguas, você está movimentando o reino espiritual. Quando você ora em línguas, você está ativando o poder. Se você